aí, pessoal. Tô precisando comprar ração pro gato. Pet Shop Machine, vamos ver como é que é o processo. Olha lá, identifiquei a ração que eu quero. Vem aqui. Cadê ela? 45. Achei ela aqui. Perfeito. Primeira fórmula, gatos castrados. Maravilha. Vamos então agora apertar o verde, escolher a opção crédito. Vamos passar o cartão agora. Aprovado. Vamos pegar? Simples e fácil. Que beleza. Pet Shop Machine. Squad Petcast, esse é o app do seu pet, hoje rápido e fácil, simples assim como a Pet Shop Machine. Hoje, batendo um papo aqui com o Rafael Costa, o CEO da Pet Shop Machine. Rapidinho, a gente elaborou aqui essa live para bater um papo e conhecer um pouco mais da Pet Shop Machine. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, Sandro. É um prazer estar com você. Sua iniciativa, o seu trabalho, Squad Pet, pra gente é uma alegria poder contribuir, fazer essa live realmente de última hora, mas é assim mesmo, é assim que funciona. Tamo juntos, Sandro. Esse é o mercado, né? O mercado pet também, ele usa os meios tecnológicos, as tendências midiáticas para poder levar o seu negócio mais prático e mais rápido para as pessoas. Rafael, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um tiquinho aí da sua história. Quem é Rafael Costa? Sandro, muito bem, muito prazer todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu sou, antes de mais nada, eu sou um tutor apaixonado por pet, desde criança, meus pais sempre tiveram. É até um dado, Sandro, que eu não sabia, mas 95% dos brasileiros têm ou já tiveram pet, porque os que não têm hoje já tiveram na infância, hoje não tem, mas enfim, 95% brasileiros. E eu um desses, engraçado que sempre tive cachorro, e passei a ter gato. Minha esposa sempre gostou de gato, e eu com três filhas pequenas, 12, 8 e 5 anos, apaixonadas por pet, apaixonadas por gato, e chegou a ocasião de nós termos um gato como eu nunca tinha tido, depois de um dia intenso de trabalho, empreendendo sempre, trabalhando até tarde. Chego em casa, minha filha, no primeiro dia do gato, minha filha falou: pai, precisa comprar areia do gato. Aí eu, o quê? Eu não sabia, porque para mim era só o tapete higiênico que comprava pro cachorro. Aí ela falou: porque senão se ele não faz as necessidades dele. Eu falei: puxa vida, e agora, 10 horas da noite, como que eu vou fazer? E tive que rodar tudo de novo. Eu moro numa região distante, em Belo Horizonte, e tive que rodar tudo de novo para poder comprar areia do gato. Daí me veio o insight. Falei: puxa, essa é uma dor que deve estar afetando muitos tutores, assim como eu tive esse prejuízo, esse desgaste agora. E por outro lado, como empreendedor, Sandro, sempre empreendi. Eu brinco o seguinte: eu não tenho carteira de trabalho. Não que eu veja alguma coisa contra quem tenha, mas eu nunca trabalhei com carteira assinada, sempre empreendendo. E como um empreendedor também,
vendo as dores de quem empreende no Brasil, foi um grande estímulo para montar a Pet Shop Machine, porque é caro, é difícil, é burocrático, é arriscado montar um negócio, empreender. Você sai, às vezes, conheço parentes próximos que trabalharam como executivos muitos anos de multinacionais, e quando saíram, pegaram um acerto, colocou num negócio, o negócio quebrou, faliu, todo o dinheiro da vida foi embora, ou o negócio não performou, enfim, teve um tio meu, enfim, uma situação super desagradável, comprou um restaurante em funcionamento, quando veio, comprou um passivo de todos os trabalhistas ali, depois terminou com todos os processos, enfim, são situações que acontecem com o empreendedor no Brasil. Por isso que eu falei, gente, eu preciso criar também alguma coisa que seja simples, mas também sem esse risco trabalhista de aluguel, custo fixo, toda essa situação aí. É daí que nasce a Pet Shop Machine. Olha aí, interessante. Inclusive, eu vou até fazer aqui, vou compartilhar, eu tive o cuidado de baixar aqui, né, a sua apresentação, vamos ficar aqui do ladinho, para poder acompanhar. Então tá aí, olha, muito obrigado, Rafael Costa, né? Fica à vontade agora para você apresentar. Eu sou agora o seu homem mídia. Vai falando aqui que eu vou já passando aqui para o pessoal poder saber um pouquinho mais sobre a Pet Machine. Explica o negócio para a gente aí. Perfeitamente. Eu acho que, se quiser passar, eu acho que esse é o último slide, né? Ver o primeiro slide aí, que é da marca mesmo, da Pet Shop Machine aí, ó. Esse era o último, isso. Vamos lá no início, né? Ao vivo é assim, ó. Ao vivo é assim. Gostoso. Primeiro é o seguinte, é o nome que chama atenção, mas que é autoexplicativo. Né? Todo brasileiro conhece e sabe o que é um pet shop. Né? Então, a gente sabe, mas machine também sabe, apesar de ser uma palavra em inglês, mas também ela é aportuguesada, vamos dizer assim. Todo brasileiro sabe que está referenciando a máquina. Então, nós imaginamos que seria um pet shop dentro de uma máquina. Né? E aí a gente entra para o próximo slide, né? Porque esse é o grande ponto que eu vou chamar a atenção para as duas primeiras palavras aqui. Conveniência. Conveniência é a palavra de ordem hoje quando se fala em mercado de consumo, Sandro. Não é à toa, todo mundo aí que tem mini mercado dentro dos condomínios sabe o que é isso. Muitos mini mercados são condomínios que têm supermercados ao redor, são bem localizados, não é uma questão do condomínio ser mal localizado ou afastado, lógico que nesses casos também o mini mercado é muito importante, mas o mini mercado ele se torna uma tendência de conveniência, que é a logística do tempo zero, que eu falo assim, eu quero, mas eu não quero esperar o tempo de me entregar, eu preciso aqui e agora. Acaba o azeite, acaba o creme de leite, acaba a farinha, e a conveniência, então, para tutores de pet, a gente percebeu que estava faltando, porque você não tem hoje, apesar do mercado online, muitas vezes iFood suprir alguma necessidade urgente, mas eles não têm a conveniência de você descer no seu condomínio ali e ter na sua mão aquela hora que você precisa. Segurança nem se fala, que eu queria chamar a atenção. Infelizmente, nós presenciamos um caso em São Paulo, no Morumbi, uma tutora foi sequestrada dentro do estacionamento de uma mega store aí, de uma pet shop grande, e ela foi sequestrada com um carro blindado, com tudo. Quer dizer, foi lá, ela deu o testemunho, eu fui só comprar uma ração. Então, é aquela questão, né? Eu mesmo, quando acabou a Areia do Gato, eu fui às 10 horas da noite numa loja 24 horas, porque as 24 horas não são perto, né? Não são qualquer loja que é 24 horas. Então, você tem que rodar, e ao rodar, ao chegar dentro do estacionamento, o crime hoje e as barbaridades que acontecem são tantas que você também tem esse fator segurança. Fora bem-estar, praticidade e inovação. Inovação, para mim, quando se fala de negócio, é muito importante, porque a inovação, ela não tem a ver só com o mercado de tecnologia, ela tem a ver com a maneira como você consome algo, com a praticidade, com algo diferente do que você está acostumado. E aí é por isso que o próximo slide, pode até passar aí, Sandro, né, que mostra essa dor aí, o que aconteceu comigo, e eu faço essa pergunta, você tem pet, Sandro? Sim, tenho 2. E já aconteceu isso com você, Sandro? Acontece, né? Às vezes a gente esquece, né? Não fica controlando lá a comidinha, né? Então esquece.
Aí, quer dizer, a gente. E sempre parece que acaba na última hora, naquela hora que você não pode, né? Que acabou as opções. E, enfim, aí pode passar o próximo slide, que vai apresentar quem nós somos. Nós somos a primeira vending machine. Vending machine são aquelas máquinas automáticas que você está acostumado a ver em metrô, em hospital, que você compra e cai o produto, né, um snack ou qualquer coisa. Essa máquina foi especialmente projetada para o consumo de produtos PET. Então tem ração, tapete higiênico, higiene e limpeza, medicamentos, a gente tem vários tipos de ração, enfim, toda projetada com produtos PET dentro de condomínios. E, Sandro, o mais interessante é que não tem uma iniciativa como essa no mundo. Nós fomos pesquisar e, de fato, não existe. Isso só me trouxe um ponto que eu gosto muito de inovação, sempre gostei de criar coisas novas, de soluções para as pessoas. Somos hoje beneficiados, né, como, por exemplo, como o Waze, como o Uber, foram pessoas que desafiaram esse status quo, o status comum, né, e criaram para a gente, graças a Deus pelo criador do Uber, né, do Waze, que seríamos nós sem o Waze, e eu gosto muito disso, e por isso que os tutores merecem essa conveniência, os tutores, os seus pets precisam e clamam por inovação para eles, né? Então é por isso que nasce a Pet Shop Machine como uma inovação mundial. Essas máquinas, a máquina está ali à direita ali como uma demonstração, tem depois também um slide falando sobre ela, mas a máquina é linda, maravilhosa, está no vídeo também. A gente tomou todo o cuidado com as cores que agradam os pets, que agradam os tutores, enfim, a gente também toma cuidado com o mix de produtos. Primeiro a gente define onde a máquina vai estar, porque a gente tem máquinas em condomínios que é de classe A, B, C e D. A gente sabe que pet hoje, né, 7 em cada 10 lares no Brasil tem pelo menos um pet, e isso está espalhado em todas as classes sociais. Eu acho isso lindo demais, né, a gente perceber essa variedade de público, que todo mundo amando seus pets. É por isso que nós criamos essa solução. Então pode passar para o próximo slide, que esse é o tamanho do mercado que nós estamos falando. Né? O mercado pet, Sandro, eu não sei se você sabia, mas já nascem mais pets do que criança no Brasil. Então é o seguinte, hoje são 160 milhões de pets. E aí quando a gente fala de pet, no próximo até slide, mas não precisa passar não, mas ele mostra quanto que são, a maioria cachorro e gato pegam praticamente 100 milhões. Nós temos aves, peixes e entre outros, mas é um mercado de 77 bilhões em 2024, e sabe o que é mais intrigante e interessante ao mesmo tempo? O Brasil é o terceiro maior mercado no mundo. O mercado pet é o terceiro maior no mundo, mas ele só ocupa 4,5% do faturamento mundial. Então tem muito espaço para crescer. E se nós estamos falando que já nasce mais pet do que criança, nós estamos dizendo que os próximos anos serão marcados por cada vez mais pets no mercado. Então, daqui a pouco vai ter mais pet do que humano, né? De fato, aí pode passar o slide, Sandro. Então, desses 160 milhões, lá, 40% são cães, 20% são gatos, ou seja, 60% entre cães e gatos. Mas também considera nos 160 peixes, outros como anfíbios ou aves, né? E ali do lado direito quanto gasta uma média por mês um tutor. Então um pai de pet cão é R$408, de gato é 219. Pegando uma média dos dois ali, né, 400 mais 200, 600 dividido por 2, vai dar uma média de R$300 por mês. A gente sabe, Sandro, eu também tenho, que o céu é o limite para o gasto com pet. E como a gente tem todas as classes com pet no Brasil, obviamente que você tem pets que gastam, tutores que gastam mais e menos. Isso então é uma média. Ela representa uma média bem, vamos dizer, bem dentro da realidade. A gente que é tutor sabe o quanto você acaba gastando, e muitas vezes você acaba gastando um pouco mais num mês ali, que você tem que comprar um Bravecto ali, um antipulga ou um carrapaticida, enfim, que custam caro, né? Às vezes custa 200, 150, R$200.
você acaba gastando bem mais do que isso no mês. Pode passar, Sandro. Agora a gente fala a dor, que é como eu disse, né? Eu falo como tutor, mas também como empreendedor, né? E esse são grandes dados. No Brasil, Sandro, 60, ou seja, 6 em cada 10 empresas fecham após 5 anos, não sobrevivem nos primeiros 5 anos no Brasil. 6 em cada 10. E ainda, mortalidade de franquias. O que é a mortalidade da franquia? Não que a franqueadora vai morrer, mas o franqueado, só 6,7%. Ou seja, de 100 franqueados, 6 franqueados sobrevivem após 2 anos de operação. Olha o cenário que nós estamos, quanto de dinheiro, quanto de suor, de sacrifício não é deixado hoje no rastro do empreendedorismo no Brasil, Sandro. Pode passar o próximo slide. E aí entra, né, o porquê, na maioria dos casos, mão de obra e aluguel. São esses 2 pontos principais. Mão de obra, porque você contrata. Quando você vai demitir, você tem regras trabalhistas no Brasil que são severas, né? E aí e é interessante contar uma história de uma pessoa que me abordou com interesse em comprar uma licença da Pet Shop Machine. Ele montou um pet shop de bairro numa cidade média aqui no estado de São Paulo. Montou porque ela saiu do trabalho, deixou de trabalhar, pegou o acerto que pegou, alugou um ponto comercial muito bom dentro da cidade, que não é barato, pagando, assumiu o aluguel, fez uma reforma para adequar o imóvel, comprou equipamento para fazer um banho e tosa, para fazer toda a operação, todo o serviço de um pet shop, contratou funcionários. Por quê? Porque o que ela mais queria é ter tempo de qualidade, tinha trabalhado a vida inteira, queria ter tempo com a família, e aí contratou funcionário para isso, porque eu não posso ficar só eu dependendo, até porque eu também não vou conseguir trabalhar e faturar tanto se ficar só na minha mão. Daí quando ela contrata a funcionária, treina a funcionária, essa funcionária começa a se dar bem no mercado, no pet shop, ela não sabia nada, aprendeu tudo com ela. De um dia para o outro ela pede demissão, depois de passado um tempo. Quando ela pede demissão, vai e ela fica sabendo, ela começa a ver os clientes deixando de vir na loja. Quando fica sabendo, ela abriu na próxima esquina, aquela funcionária que trabalhava, abriu um pet shop de bairro mais simples, cobrando metade do preço, e isso roubou os clientes dessa empreendedora, que não teve o que fazer a não ser fechar o pet shop dela e amargar um grande prejuízo. Então veja bem, isso é uma dor, isso é um tremendo, né, é algo que a gente não tem muito o que fazer, mas é aí que entra, pode passar o próximo slide, é aí que entra a Pet Shop Machine, que nós temos. Primeiro, eu bato muito no ponto do negócio inovador. Por quê, Sandro? Inovação é tudo. Veja bem, se você hoje tiver a condição de empreender, os próprios mini mercados, eles oferecem franquia. Você pode ser um franqueado de um mini mercado dentro do seu próprio condomínio ou em alguma operação em um condomínio. Mas isso já não é mais um negócio inovador. Foi um negócio inovador. Hoje é comum. E quando ele não tem diferencial, o diferencial acaba sendo o quê? O preço. Quem cobra mais barato dos produtos do mini mercado. Então isso você acaba esbarrando. Ter um negócio desse, você acaba esbarrando em algo comum. Você tem algo que hoje você vai competir preço, então porque o fator inovação já não tem tanto. Eu pergunto para você já viu alguma coisa semelhante à Pet Shop Machine, que seriam as máquinas de produto pet dentro de condomínios? Você já viu isso, Sandro? Confesso a você que não, é a primeira vez mesmo, e assim, eu estou super interessado e quem sabe, né, vamos ver aqui agora as possibilidades. Eu quero empreender também, quero dar certo como vocês deram também. Com certeza, Sandro. Você e todos que estão nos ouvindo, né, você faça essa pergunta. Olha, não tem. No seu condomínio tem? Não tem. Né? E quando no seu condomínio tá tocando aí um telefone, será que é o meu? Pode seguir. Tá bom. Deixa eu só tirar aqui, só um minutinho. Eu confesso para você que ao ver a sua chamada,
achei interessante, né? Porque assim, você tem uma pegada assim até um pouco humorística, né? Você leva ali uma coisa assim, como fala, envolvente, né? Como você fala, além de ser, eu creio que um apaixonado pelo seu negócio, você fala com amor, e eu falei, puxa, legal, esse cara tem algo de diferente, eu tenho esse tino, sabe? Eu costumo dizer que é o Sim. seguinte, eu conheço os diferentes dos iguais. Muito bom, muito bom. Olha, e eu de fato, você falou a palavra certa, né? Eu sou um apaixonado mesmo, um apaixonado por empreender, também por ver o sucesso do outro, né? E é isso que entra, né? É nisso que entra também o inovador, o negócio inovador que não tem igual, no seu condomínio não tem, você vai ser o primeiro. Agora, tudo que é inovação é igual um cavalo que passa arriado, você precisa montar naquele cavalo, tem uma oportunidade de montar, e imagine que no seu condomínio, você está ouvindo isso, no seu condomínio que não tem, você pode ser o primeiro. Se você espera, talvez você não consiga pôr no seu condomínio, porque é o seu vizinho, viu antes de você, foi lá e comprou a licença, e você, então, no seu condomínio não pode fazer mais, vai ter que abrir um outro espaço. Então, aproveitar oportunidades, né? Oportunidade é algo que passa, então é aquela questão que você precisa aproveitar e não perder tempo. Então, isso também uma operação simplificada. Por quê? Você compra hoje uma franquia, imagine que uma franquia de uma cafeteria, de um restaurante, de uma loja de roupa, imagine todos aqueles protocolos que você precisa seguir, inúmeros processos que você precisa cumprir, né? Imagine como fazer um café, como você precisa cumprir, você também precisa fazer os seus funcionários cumprirem. Então isso é uma operação complexa, não é uma operação simples, você não sai de hoje para amanhã pronto, e você não pode errar com o cliente, então você tem muitos riscos envolvidos quando você fala de operação do negócio, e se é franquia, sim, você vai ser treinado, se é um negócio próprio, você vai, às vezes, errar com o cliente ali na sua frente, e talvez aquele cliente nunca mais volte, então a questão da operação, né, e tem operações, por exemplo, de alimentação, que eu fico vendo, Sandro, que é surreal, as pessoas perdem a vida, porque você acaba vivendo para trabalhar, né, você não trabalha para viver, você vive para trabalhar, você vai sair do trabalho depois de longas horas de atrás do balcão, servindo comida, é a hora de ir para o Ceasa, tal, chega tarde em casa, acorda de madrugada para comprar Ceasa, Ceagesp, enfim, ou centros de distribuição, atacadistas, para comprar as melhores verduras, legumes, equipamentos, carne, enfim, isso que se você der tudo certo, que a carne não está estragada, que o leite não passou do ponto, que, enfim, são inúmeros pontos, né? E esse é o risco de empreender. Então, a operação simplificada não tem nada disso. Ração, a validade é de mínimo de 2, 3, pode chegar a 5 anos. Então, uma ração que você comprar, você não tem aquele problema de manuseio, a máquina está exposto na máquina, a máquina expulsa depois que a pessoa paga, não tem risco de evasão, de furto, você não teve que fazer benfeitoria, você não teve que alugar um ponto comercial, você não teve que não perder o dinheiro com móveis, com maquinário, com nada. Então, e também você não tem que aprender a fazer, você não tem que ser um empreendedor super-herói, um empresário super-herói, um gestor super-herói, porque a máquina tem um software de gestão que está acoplado a ela, zero risco de perda, como a gente disse, porque o cliente só recebe o produto depois que ele pagou, né? Então, esse é o ponto, um baixo investimento com um alto retorno, também é algo bem interessante para se tocar aí, viu, Sandro? Então, a Pet Shop Machine, ela vem para resolver muito a dor do empreendedorismo no Brasil. É isso aí, ó. Aí a gente entra para a máquina, né? Olha só que interessante, né? E a máquina é linda, como eu falei, eu sou suspeito a falar, mas o que eu quero te chamar a atenção? A máquina ocupa 1,25 m². Então eu quero dizer que ela cabe em qualquer lugar. Ela cabe em qualquer lugar. Você precisa de uma meia cobertura, ela só não pode estar exposta ao tempo, mas só que ela cabe em qualquer lugar. Isso quer dizer que você pode pôr ela dentro do seu condomínio, dentro de uma clínica veterinária, dentro de um pet shop. O pet shop de bairro pode comprar o dono do pet shop para colocar no condomínio onde ele mora, para fazer promoções e integração. Compre na Pet Shop Machine e ganhe no banho tosa, ganhe o banho tosa, ou compre o banho tosa e ganhe uma ração, e isso é algo que a gente fantástico, né? Apesar de ser uma máquina,
são 400 itens, Sandro, que ela consegue carregar. E ela ainda tem um armário com estoque para os produtos top 5 de venda. Você tem, onde é a tela, ali você tem um armário, e esse armário, ele, enfim, dá essa liberdade. Tem uma tela, essa tela touchscreen é quando nós estamos desenvolvendo um software por trás dessa tela para integrar com o banho e tosa, com o seguro pet. A gente tem muitas vendas acessórias, receitas acessórias dentro da máquina para ajudar o licenciado a ter mais dinheiro, não só com a venda da máquina, tá? Com a venda dos produtos da máquina. Tem um software de gestão integrado, não precisa ser expert para poder fazer ali o controle de estoque, porque você coloca os produtos na máquina e você faz o setup do software. Daí ele vai te dando a contagem regressiva dos produtos que faltam e te dá ainda um gatilho de quando repor. Então você não precisa ficar visitando a máquina a todo momento. Ela vai te falando qual produto foi vendido e qual produto precisa de reposição, não imediata, mas que, olha, a quantidade na canaleta X está baixa. Então é hora de você ou comprar ou ir lá repor, tá certo? Isso é muito importante. Um vidro duplo também garante a segurança, ela é toda blindada, enfim. É muito interessante. Mesmo a gente praticando o mesmo preço da Pets da Cobasi, garante uma margem de 60%, a margem líquida de 30%. Então isso é muito bom. Você tem um negócio que é o que eu brinco, olha, não dá para prometer faturamento para ninguém, apesar dela poder chegar a seus 20, 30, a gente vai falar um pouco mais sobre faturamento da máquina, mas o que eu garanto é que você não vai ter o boleto para pagar, você não vai ter o custo fixo, você não vai ter a mão de obra, você não tem o aluguel para pagar caso não venda. Então isso é sensacional, né? Puxa, eu posso chegar, o meu faturamento eu mesmo faço, o céu é o limite para faturar, e se porventura eu não conseguir faturar como eu faturei mês passado, eu não tenho que pagar mão de obra, eu não tenho que pagar aluguel. É aquela coisa, né? Eu acordo o dia primeiro já com tanto de conta para pagar. No caso da Pet Shop Machine, isso não é uma realidade. Pode passar. Essa é a categoria de produtos, a gente tem um mix selecionado, como eu falei. Primeiro a gente seleciona o local onde ela vai estar, e depois a gente, então, define o mix. Mas tem um mix, esse é um mix de mercado, tá? Dos 77 bilhões de reais que faturam o mercado pet, 55% é pet food. Isso quer dizer o quê? Que o que você precisa ter nas máquinas, necessariamente é ração. Tem que ter ração. Sem ração, nada mais faz sentido, né? Então, a ração, e não só um tipo de ração, são alguns tipos de ração. A gente chega a ter 4, 5 ou 6 tipos de ração. Eu posso ter máquina só de ração. Eu posso ter máquina com poucas rações. Eu posso ter máquina com o Pet Vet, que é o segundo maior mercado, dos 77 bilhões, 16% é Pet Vet, que são medicamentos. E aí que eu chamo a atenção, Sandro, que as clínicas veterinárias hoje, elas passam por um problema que são as farmácias dentro da clínica. Algumas clínicas têm isso sem problema, mas a maioria das clínicas pequenas, clínicas de bairro, elas sofrem com a falta de gestão do estoque de medicamentos. E são produtos com um tamanho pequeno e um alto valor. Então você tem um produto desse tamanho que custa 100, 150 reais. E é fácil, né? O furto ele é fácil nesse caso. Então eles acabam perdendo muito dinheiro e alguns descontinuaram a farmacinha dentro da clínica, perdendo uma receita acessória. A máquina pode ser só de medicamento, eles não precisam nem investir. Por exemplo, eu posso colocar uma máquina dentro de uma clínica veterinária sem zero investimento e com um retorno, um cashback para a clínica de 10%, por exemplo, do faturamento da máquina. Então tá ali, é conveniência para o tutor que foi lá, saiu da consulta com uma receita e já pega dentro da máquina, e também é um cashback para a clínica que vai ter sem ter risco nenhum e desembolso de produtos também. Pode passar. Nós escolhemos São Paulo como base para a alavancagem do negócio, por quê? Nós estamos falando que no Brasil são 4,8 milhões de condomínios com mais de 100 apartamentos, que é o nosso foco nesse momento. E desses 4,8 milhões no Brasil, 2 milhões estão em São Paulo. Especificamente na Grande São Paulo, mas em todo o estado de São Paulo tem 2 milhões de condomínios com mais de 100 apartamentos. E essa notícia ali na direita, mega condomínios na cidade de São Paulo. Nos últimos 20 anos, a capital registrou um aumento de 75%
na quantidade de empreendimentos com mais de 1.000 unidades, mais de 1.000. Então, nós estamos vendo que esse é o ponto, né? Lançamentos imobiliários batem recorde em São Paulo. Estes lançamentos de mega condomínios ou condomínios clube, condomínios resort, isso se tornou uma tendência e cada vez mais nós vamos ter isso. E a gente vê com prestação de serviço dentro do condomínio, né? Então, pode passar aí. Essa é uma pergunta, né, que a gente faz, olha, o que eu faço com 70 mil reais? Tem aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele ensina pra gente que você tem ativo e passivo. Né? O que é um passivo? Passivo é aquilo que te faz gastar dinheiro. Ativo é aquilo que te faz ganhar dinheiro. O que gera receita para você é um ativo. O que gera despesa para você é um passivo. E hoje, comumente a gente vê, né? Você pessoas que colocam o dinheiro num carro achando que é um investimento. Né? Na verdade, está comprando um passivo, está comprando um custo. Ele vai gerar IPVA, manutenção, troca de pneu e tudo mais. Não que seja algo ruim, porque é muito bom, o carro te leva, mobilidade e tudo mais. Mas você pode, com a licença da Pet Shop Machine, ter vários outros carros, porque ela vai te gerar uma receita, e ao longo do tempo você vai tendo, então, condição de comprar N carros, ou o carro que você quiser, e a máquina continua fazendo receita para você, e esse é o grande ponto aí, tá? Então, 70 mil reais hoje, e eu digo 70 mil, Sandro, porque tem muita gente prometendo franquia com 70, 50, tem franquia até de 15, 20 mil reais, mas olha, tudo bem, eu pago a franquia, aí a taxa de franquia é esse valor, aí eu tenho que alugar um imóvel, eu tenho que contratar funcionário, fazer reforma, comprar maquinário, fazer isso, fazer aquilo mais. Então você me enganou, porque eu não era só os 20, 30 ou 50 mil, eu tenho que comprar câmera de segurança, sistema, isso, aquilo. Não, 70 mil reais eu quero saber com 70 mil como um todo, pronto, e não preciso gastar mais nem R$1, ter capital de giro, ter isso, ter aquilo, não, nada mais. O que eu faço com 70 mil? Compro um imóvel? Não consigo. Compro, né? Enfim, acaba você tendo poucas opções. Você vai comprar às vezes você tem que se formar em algo específico para comprar uma máquina para poder te dar, enfim, você ainda trabalhando, porque esse é o grande ponto, né? Eu quero saber 70 mil reais que você não precise trabalhar, que você não precise estar ali atrás do balcão 24 horas ali, enfim, todos os dias da semana, sem ver seus filhos, sem ver a família, sem ver o tempo passar, sem ver a família crescer, né? Isso também é um ponto a se considerar. Pode passar aí, Sandro. E aí, a gente fala sobre faturamento da máquina, tá? Vocês viram nos slides anteriores que a gente faz uma conta de a média de gasto do tutor. Você que é tutor, você sabe. Quem não é tutor, acompanha pela estatística. R$300. Você lembra que de cachorro é R$400 por mês e de gato é 200, a gente faz uma média, dá 300. Se 7 em cada 10 lares brasileiros tem pelo menos um pet, se um condomínio tem 300 apartamentos, nós estamos dizendo que ali 70% dos 300, ou 7 em cada 10, tem pelo menos 210 pets. Com um gasto médio de R$300 por mês por pet, aquele condomínio de 300 apartamentos tem um potencial de receita, a máquina naquele condomínio tem um potencial de receita de R$63 mil. Olha só que interessante, porque o potencial de receita é para a máquina se pagar em um mês. E esse é o grande ponto que eu quero dizer para vocês. Você vai ser dono do seu próprio faturamento. A grande questão é qual é a sua capacidade. A gente tira do empreendedor mão de obra, custo fixo, tudo que dá dor de cabeça e que pesa aqui nas costas no final do mês. Não, agora é só vender. Então abocanha essa fatia aí o mais rápido possível, e o quanto mais dessa fatia você abocanhar, é o mais que você vai ficar feliz aí com o rendimento da máquina, tá? Então, isso é um comparativo, né? Hoje, quem tem 70 mil para colocar no banco, na poupança vai gerar R$380 por mês, no CDB vai gerar R$540 por mês, e se a máquina vender só R$5 mil por mês, ela vai deixar um lucro de R$2 mil por mês. Então, veja que a gente trouxe de 63 mil, que é o potencial de venda, para 5, ou seja, você vai pegar nem 10% do potencial de faturamento daquele condomínio de 300 apartamentos, hein? Porque tem condomínios aí de 1.000,
de 1.500 apartamentos, mas enfim, vou trazendo como esse apartamento médio, então você vai ter facilmente uma renda líquida de R$ 2.000 por mês. Se for uma renda líquida de R$ 2.000 por mês, você vê que nem se comparar, tá? Muita gente fala assim, a questão do payback, a questão do retorno do investimento. Gente, não caia nessa conversa, tá? Eu estava conversando agora com um franqueado de uma cafeteria, ele falou, o payback me garantiram o payback em 24 meses, e já tem quase 4 anos, eu não sei nem o que é payback disso, tá? É claro, por quê, gente? Olha, é muito complicado uma franqueadora, eles prometerem, ninguém pode fazer isso. E o payback você tem que considerar o seguinte, qual o meu risco no negócio? Quantos funcionários eu precisei contratar? Qual o aluguel? Às vezes eu precisei assumir um aluguel de um shopping, que tem condomínio, que tem isso, que tem aquilo. O aluguel tem reajuste de PCA, reajuste de GPM, você vai, entra ano e sai ano, só aumenta o aluguel, só coisa. Então você não tem ali como tirar e ainda sobreviver e mais. E precisa ainda da sua dedicação. Como que eles falam que você tem payback rápido, sendo que você tem que considerar a sua hora trabalhada? Né? Então, é muito fácil aqui. Se a gente colocar, eu posso te falar que a máquina da Pet Shop a gente dá o payback em um mês. Por quê? Porque se você trabalhar e alcançar aquele faturamento de R$ 63.000 num condomínio de 300, isso é factível? É possível? Sim. O consumo já existe lá, você não está criando um novo consumo. Mas a gente sabe que isso é uma irresponsabilidade da parte dos franqueadores e que nós não vamos cair nessa. Você pode alcançar, mas você tem que considerar que, na pior das hipóteses, qual o risco deste negócio da Pet Shop Machine para você? Você não assumiu o custo de aluguel, não assumiu o funcionário, não assumiu nada. Então agora você tem condição de ir escalando esse faturamento. Mas mesmo na pior das hipóteses, é muito melhor ter o seu dinheiro na Pet Shop Machine do que aplicado em qualquer dessas aplicações. Pode passar, Sandro. E aí a projeção financeira, como a gente falou, né, a margem bruta média de 60%, margem líquida média. Por que é médio e médio? Porque a gente se lembra que a gente coloca um mix depois da localização. Se for dentro de uma clínica veterinária, esse número pode ser até maior, tá? Porque medicamento puxa muita margem. Então eu posso colocar uma máquina dentro de uma clínica veterinária, ela faturar seus R$ 60.000, deixando uma margem líquida de 50%, 60%. Então a gente pode ter uma máquina que te deixa 30 mil por mês, uma máquina dentro de uma clínica veterinária, tá certo? E mais dentro de condomínio, você não pode ter só medicamento, porque você precisa ter ração. Precisa ter a ração, ela é um alto giro, mas só que ela é margem menor. Então é por isso que um pelo outro, você tem brinquedos, você tem snacks. Snacks são muito bons, brinquedos são muito bons, alimentação natural é muito bom, né? Então isso compensa e por isso que ela é média, porque se em determinado condomínio vende mais ração do que outras coisas, tudo bem, porque o faturamento também, o giro da ração é muito alto, a margem vai ser menor, mas o faturamento vai ser maior, então uma coisa compensa a outra, tá certo? E aí o valor médio de venda que a gente fala é como uma referência, mas você é dono do seu faturamento, você é que faz o seu faturamento, e isso é libertador, tá? Pode passar. Valor e condição de pagamento, Sandro, aí que está, né? Então, a licença, a taxa de licenciamento é de R$ 60.000, você leva a máquina pronta, recebe a máquina pronta, plotada, com software, com maquininha, tudo pronto. E ainda, a gente embute, por que a gente fala de 70 mil? Porque a gente já coloca aqui o estoque inicial, que é 5 mil, mais o software, mais o frete, então é 70 mil sem surpresinhas. É 70 mil e nada mais do que isso. Não precisa ter capital de giro, não precisa comprovar capital de giro, não precisa ter dinheiro para o aluguel do mês que vem, não precisa ter nada disso. Você tem 70 mil reais, você está eleito aí para ser um licenciado da Pet Shop Machine e mais. O pagamento pode ser em até 18 vezes no cartão de crédito. Nós temos estudado e feito aí novas opções, até mesmo opção como aluguel da máquina também, tá? A gente está lançando, a gente está pensando em lançar isso em primeira mão, mas quem quer ter seu próprio ativo, seu próprio negócio, não depender de pagamento de aluguel nem nada, também é um negócio excepcional, tá? Então tá aí, 70 mil reais com tudo, não tem surpresa nenhuma, eu fico imaginando, né? Eu já caí muito em negócio que falou, não, é baratinho, é só você fazer, né? É só você fazer um negocinho aqui, eu uma vez investi e criei uma empresa de software, e quando eu fui investir, falei assim, não, é só desenvolver ali um negócio aqui, em 3 meses está pronto, vai te custar 80 mil reais. Sandro,
A conta ficou em R$800 mil, Sandro, R$800 mil. E aí quem disse que nessa hora, quem podia me ajudar? Ninguém, você já está na metade, isso é igual obra, né? Construção civil, né? Você está construindo, vai parar a casa no meio? A casa toda custaria 400 mil, me custou 800, custou 1 milhão, eu não pude parar, você tem que deixar a obra acabar, você vai perder tudo que fez, né? Enfim, isso não tem essa surpresa na Pet Shop Machine, pode passar aí, sabe? E aí o que precisa fazer? O licenciado, me tornei licenciado, o que eu preciso fazer? E esse até é algo, no passo a passo mesmo. A primeira coisa que você faz não é se preocupar, meu condomínio e tal, porque nós temos uma lista de 500 condomínios, Sandro. 500 condomínios à nossa disposição para a gente colocar. Se você não puder, se o seu condomínio, que é o melhor dos mundos, é colocar no seu próprio condomínio, mas se no seu próprio condomínio não der para colocar, a gente instala para você. Né? Então, eu tenho parceria com mini mercados que colocariam a nossa máquina dentro do mini mercado, e aí eles até abastecem para você. É lógico que isso aí tem um custo de 5% sobre o faturamento, não é custo fixo, você não paga nada mais por isso. Por isso que a primeira coisa é se tornar licenciado, você não deixa a oportunidade passar. Você fala, não, eu quero a minha licença da Pet Shop Machine e nós vamos fazer para você. Então a gente assina o contrato, daí começa o quê? Uma assessoria contábil do CNPJ, para deixar o CNPJ do licenciado, que preferencialmente um MEI, mas não necessariamente, deixa ele pronto, ele com o KNAI pronto para a compra de produtos PET. A gente faz um onboarding e treinamento que leva em consideração todos os pontos também do software, de como repor a máquina, todos os cuidados com a máquina. A gente também ajuda na consultoria do melhor ponto para a sua máquina. E é aí que eu disse que nós temos condomínios na fila de espera. Temos também outros locais, como eu falei, do Clínica Veterinária, que é excelente, mas também outros pontos, e ainda que o seu condomínio abra, que também é excelente, você precisa saber onde melhor colocar dentro do condomínio. E depois que a gente faz tudo isso, a gente define o mix de produto. Nesse meio, a máquina está chegando, porque ela leva uma média de 90 dias para chegar entre a assinatura do contrato e recepção da máquina para começar a faturar. E veja que interessante, Sandro, isso é muito legal, porque hoje se você compra uma taxa de franquia, você compra uma franquia, você paga a taxa de franquia, vai ter que olhar ainda o ponto, o shopping, o ponto que não tenha aquela franquia, a negociar, fechar contrato com o shopping, começar a pagar, fazer reforma, começa a pagar, tudo mais, recebe o maquinário, recebe todos os produtos, tudo mais, e isso aí vai muito mais do que os 90 dias, e ainda para começar a faturar, então, depois de muito tempo de que você pagou. E nesse caso da Pet Shop Machine, não, em 90 dias está garantido o início do faturamento, e no máximo 90 dias, tá? E aí tem a definição do mix, instalação da máquina, recebe o pedido, estoca e mantém a máquina sempre abastecida. Compra conosco, ou em alguns casos, quando já é um pet shop consolidado, ou um distribuidor, ou uma clínica veterinária, a gente libera nesses casos para compra direta também de produtos, tá? Pode passar. Aí é uma criança de 5 anos, né? Um dos nossos primeiros clientes, eles comprando o produto em menos de 30 segundos, viu, Sandro? Aí depois eu não sei, a gente passa aí o vídeo aí, esse é um vídeo aí que não sei se dá para passar aí clicando play. Dá sim, eu já tenho pronto aqui. Pode clicar aí. Olha aí, pessoal, tô precisando comprar ração pro gato. Pet Shop Machine, vamos ver como é que é o processo. Olha lá, identifiquei a ração que eu quero. Vem aqui, cadê ela? 45. Achei ela aqui, perfeito. Primeira fórmula, gatos castrados, maravilha. Vamos então agora apertar o verde, escolher a opção crédito, vamos passar o cartão agora. Aprovado. Vamos pegar? Simples e fácil. E que beleza. Pet Shop Machine.
Esse super-herói aí ficou meio fake, hein? Eita. Ficou legal, ficou legal. Sabe por quê? É que detalhe assim, é o salvador da pátria, né? Que muitos pais, muitas pessoas falam, puxa vida, né? Eis aí o meu pet shop, é o Pet Machine Man. É verdade. Pediu, ele vai buscar, né? Legal. É verdade. E aí, para finalizar... Tem um videozinho que você colocou também. Eu vou colocar também, já que a gente tá falando do vídeo, tem um que você fez que é legal, deixa eu colocar aqui, peraí. Se Sérgio Zimmermann tivesse essa ideia antes, a Pet tinha uma máquina em cada esquina. O mercado pet movimenta bilhões, mas até agora só existem 2 caminhos para empreender nele. Abrir um pet shop de bairro, gastar uma fortuna com reforma, contratar funcionários e ainda brigar com as mega lojas da região, ou vender online e brigar com os gigantes do setor. Agora existe um terceiro caminho, chegou para inovar a maneira que você vai entrar no mercado pet, a Pet Shop Machine. Somos a primeira vending machine com produtos pet dentro de condomínios. E antes que essa máquina esteja em todos os lugares, garanta já a sua e comece a lucrar. Entre em contato com a gente. Sensacional! É isso aí, quebrando as maneiras, né? A gente é um convite, né? A Pet Shop Machine faz esse convite para quem quer quebrar padrões e faturar e, enfim, sair na frente, inovar com baixo risco, baixo custo enfim, ganhar dinheiro, cuidar da família, ter mais tempo com os filhos, um negócio que não fecha, né? 24/7. Isso é fantástico. O próximo slide, ele acho que vai falar o seguinte, mas não precisa dar play, mas é uma das nossas licenciadas, que ela dá o testemunho que ela, aposentada, ela recebeu um dinheiro de herança, não sabia o que fazer, porque nunca tinha empreendido. E aí eu vou comprar um imóvel, era pouco o valor que ela tinha para comprar um imóvel, vou abrir um negócio, poxa, não tenho mais pique, disposição para isso, né? E aí entrou então a Pet Shop Machine, ela está faturando alto com isso hoje, está se dando super bem e super apaixonada aí pela Pet Shop Machine. Pode passar aí. E aí esse é o ponto, né? Daqui a pouco pode ser que seu condomínio, seu vizinho pulou na sua frente e conseguiu garantir. Então vamos aproveitar aí enquanto está disponível e vem para a Pet Shop Machine, vamos mudar a história, vamos cuidar de quem a gente ama. É isso aí. Pessoal, nos segue lá nas redes sociais, né? Esse QR Code é Pet Shop _Machine. Pet Shop _Machine. Nós temos bastante conteúdo legal lá. Você quer conhecer mais, quer acompanhar nosso trabalho, vai ser um prazer. E Sandro, cara, pela oportunidade, foi muito legal. Podemos aí, enfim, trocar ideia. Estou super disponível. Podem me chamar no meu WhatsApp, no meu e-mail ou pelo Insta. A gente gosta muito de conversar, tem muita história legal. A gente quer contribuir, a gente quer mudar esse Brasilzão aí e ajudar os empreendedores. Com certeza, e eu vou também aproveitar esse network que nós temos, né, nos canais de imprensa. Vou falar também com um amigo, o Sidney Botelho, ele tem lá o BC, que é o Business Connection. Inclusive eu estive lá, fiz uma entrevista também, e eu costumo levar esse pessoal, né, de tendências tecnológicas. Já vou te aproximar com ele também, para você participar e ter a oportunidade, porque a vida é isso, né? Mesmo que a gente não tenha nenhuma proximidade com negócios, mas você tem que fazer o network, né? E estamos no lugar certo, no momento certo, Deus preparou essa oportunidade. Eu creio que a Vending Machine, aliás, a Pet Shop Machine, ela é uma Vending Machine pioneira no segmento pet. Eu gosto disso, né, de coisas pioneiras, né? Aqui na minha cidade, eu posso dizer que eu sou um dos primeiros organizadores da Caminhada e agora do Meu Cão é Show, aí trazendo aí oportunidades de novos negócios, como você também está empreendendo aí no Square Pet, o app do seu pet. Eu tenho divulgado muito aí pelas redes sociais, inclusive, se você me permitir, né, eu quero já colocar a Pet Shop Machine lá dentro, tá? Para que as pessoas já façam um contato com você. Como eu já disse, o Square Pet, ele triangula produtos, marcas, serviços, eventos, e a gente também, como você, espera prosperar e alcançar o nosso objetivo. Rafael, muito obrigado. Suas considerações finais aí, para agradecer ao público que vai te assistir agora, depois online também, porque nós vamos reprisar essa live.
Perfeitamente. Sandro, primeiro, muito obrigado, Squad Pet, obrigado pelo seu interesse, olha, você não ter conhecido muito rápido, mas você já se demonstrou uma pessoa extremamente interessada em fazer acontecer, isso mexe muito comigo, isso me chama muito a atenção, suas iniciativas, você está de parabéns, e assim, considerações finais com quem está nos escutando, quem está nos ouvindo. Eu sei o que é a dor de empreender, eu sei o que é a dor de você identificar um novo negócio, os medos, os riscos, as situações que acontecem. Não perde tempo, não perca essa oportunidade, abrace, agarre, converse conosco, vamos ver qual que é a condição que você tem, como você pode participar. Para a gente é sempre um prazer, nós sempre vamos estar abertos, nós somos acessíveis, vamos conversar, bater um papo, vai ser sempre um prazer, tá? Então é isso, conte conosco e vamos juntos. Legal, Rafael. Obrigado aí mais uma vez, Deus abençoe, bons negócios. E assim nós finalizamos aí o Squad Pet, o app do seu pet, hoje trazendo aí o Rafael Costa da Pet Machine, a pioneira, podemos dizer, a inovação no mercado na forma de se vender produtos pet. Ficamos por aqui e até a próxima live, se assim Papai do Céu nos permitir. Squad Pet, o app do seu pet, baixe agora, tá bom? Valeu, até mais!